Pessoal, nós vamos começar a correção do PET 4 de Ciências aqui na primeira semana. Vamos iniciar aqui a questão 1. Com base no texto, responda. Cite a finalidade da prática das queimadas pelos agricultores. No caso, é o texto do conteúdo. Bem, essa prática é destinada à limpeza do terreno, mas não é uma prática aconselhável, porque pode causar prejuízo ao solo e tem a questão de se perder o controle do fogo, como nós temos essa época seca, por exemplo. Com a perda do controle do fogo, esses pequenos incêndios que eles fazem para a limpeza do terreno podem se espalhar e causar grandes queimadas, como nós estamos vendo que está acontecendo no Pantanal. Letra B. Enumere os danos que essa prática primitiva causa ao solo e aos demais recursos naturais. Bem, o fogo pode volatilizar os nutrientes do solo, ou seja, ele pode pegar nutrientes que estão no solo e transformar esses nutrientes na fase gasosa, levando eles para a atmosfera. Isso empobrece o solo. Pode matar micro-organismos que são importantes para a manutenção do ciclo do solo e pode provocar incêndios controlados. Aí na letra C, temos as queimadas alteram a composição química da atmosfera. Quais consequências essas alterações podem trazer para o planeta? Bem, principalmente o aumento na emissão de gás carbônico, que contribui para o aquecimento global. Esse é o efeito principal em questão da composição química da atmosfera, que terá um aumento da concentração de gás carbônico. Letra D. A principal fonte de dados sobre queimadas no Brasil é a Embrapa Monitoramento por Satélite. Como as informações coletadas podem contribuir para a preservação ambiental? Localizando focos de incêndio e alertando aos órgãos para que ajam prontamente para conter a queimada. Então, assim que for localizado um foco de incêndio por via de satélite, os responsáveis pelo controle desse fogo vão ser acionados para tentar contê-lo o mais rápido possível. Número 2. Leia o trecho da reportagem a seguir e responda as perguntas que seguem. Pantanal. Queimadas colocam em risco animais ameaçados de extinção. Atualizado em 13 de novembro de 2019, então é do ano passado. Por Agência de Notícias de Direitos Animais. O número de queimadas no Pantanal cresceu 506% entre 1º de agosto a 31 de outubro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o INPE. Com o fogo, chegam as consequências. A vida de animais de diversas espécies, algumas ameaçadas de extinção, é colocada em risco. Entre agosto e outubro de 2018, foram 1.147 focos de incêndio. No mesmo período de 2019, foram 6.958. O pior cenário foi registrado em outubro, com 119 queimadas em 2018 e 2.430 em 2019. Ou seja, um aumento absurdo. Em agosto, o número subiu de 243 para 1.641 e em setembro de 785 para 2.887. O refúgio ecológico Caimã, maior centro de reprodução da arara azul no Pantanal, que é administrado pelo Instituto Arara Azul, teve 60% da área atingida pelo fogo. No local, há 98 ninhos, dos quais 52% são naturais e 48% são artificiais. O fogo atingiu nossa fazenda no dia 10 de setembro, contou a bióloga Neiva Guedes, presidente do Instituto e professora do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera, Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da região do Pantanal, de Campo Grande.
esse texto mostra um quadro absurdo do ano passado. Nós estamos vendo que este ano isso já piorou mais. Então, desde 2019, o aumento nas queimadas do Pantanal tem sido absurdo. E este ano, e não está falando no texto, mas essa proporção aumentou muito mais, como temos visto no noticiário. Compare os dados de queimada no Pantanal dos meses de agosto a outubro de 2018 e agosto a outubro de 2019. Bem, a porcentagem de incêndios no Pantanal cresceu absurdamente entre 2018 e 2019. 506%. Foi um aumento absurdo. Letra B. Como as queimadas colocam em risco a vida de animais silvestres, podendo levá-los à extinção? Matando animais por queimaduras, asfixia por fumaça e extinguindo seu hábitat natural. Coloca em risco a vida desses animais e pode levá-los à extinção pela redução do número de indivíduos. Você pode chegar a uma quantidade de indivíduos tão pequena que eles não estarão mais viáveis para se reproduzir e não conseguirão manter a espécie. Semana 2. Cite as funções do solo no ecossistema. Bem, o solo fornece os minerais necessários para o desenvolvimento vegetal, abriga tipos específicos de fauna e uma microbiota diversa. Então, essas são algumas das funções do solo. O solo é extremamente importante para nós. Aí aqui pede para nós observarmos essa imagem e pede para que nós possamos evidenciar o impacto ambiental. É o desmatamento. Vemos várias árvores aqui derrubadas. E esse desmatamento provoca o empobrecimento e consequente perda da fertilidade do solo. Se você não tem mais cobertura vegetal, na hora que a chuva cai aqui, no solo sem cobertura vegetal, ela retira a camada fértil do solo e isso acaba empobrecendo esse solo. Além de gerar erosão, gerar assoreamento dos rios. Então, o desmatamento prejudica o solo de uma maneira muito profunda. Com base nos estudos sobre o solo, responda: como o solo é formado? O solo é formado pelo intemperismo da rocha matriz. Você tem uma rocha matriz e a partir dessa rocha matriz vão sendo formadas partículas de solo. Aí, as diferentes composições de solo, diferentes tipos de solo, dependem da rocha que contribuiu mais para a formação dele. Intemperismo é o quê? A ação do vento, a ação da chuva, que vão degradando essa rocha matriz e vão formando o solo. Letra B. Cite os principais tipos de solo. A gente colocou aqui arenoso, argiloso e umífero. Só que nós temos uma grande diversidade de solos. Vou mostrar na outra figura para vocês entenderem que isso aqui é só uma simplificação. Aí vocês podem responder dessa forma. Letra C. Qual tipo de solo é mais fértil para a agricultura? No caso aqui, a gente pode colocar que é o solo umífero. Seria um solo que retém melhor a umidade e oferece uma camada fértil para desenvolvimento vegetal. Ou seja, retém a umidade, mas não deixa ficar acumulada, e porque a água acumulada na raiz prejudica a planta também, porque você sufoca a raiz da planta, que respira. O tipo de plantio que você quer fazer depende do solo que você vai plantar. Senão você vai ter que fazer correções nesse solo aí para que ele fique adequado para a sua plantação. Letra D. O que é permeabilidade do solo e qual a sua importância? É a capacidade de retenção hídrica do solo. Quanta água fica disponível entre as partículas de solo. A importância dela é se o solo drenar água muito rápido, não vai ter água disponível para as plantas. E aí a planta, se não for uma planta adaptada, ela morre. Se o solo for um solo que retém muita água, como o solo argiloso, vai dar problema também, porque a raiz da planta respira. Então, se você coloca essa planta em um solo muito argiloso, terá problemas também quanto à respiração da raiz. Então, tem que ter um meio termo de permeabilidade, que não deixa reter muito, mas que também não deixa drenar muita água. 4. Cite
3 consequências do impacto ambiental no solo para a humanidade. Diminuição da fertilidade do solo influencia a produção de alimentos, o que pode oferecer sérios riscos à humanidade. Então, você já tem as consequências aí do impacto ambiental sobre o solo. Porque se você impacta o solo, você diminui a fertilidade, você não vai produzir alimentos suficientes ou alimentos de boa qualidade para que sejam oferecidos à população. E isso oferece riscos para a humanidade. Se hoje a gente já produz tanto alimento e há fome, imagina se a quantidade de alimentos fosse mais ainda prejudicada pelo desgaste do solo. Continuando. Aqui são tipos de solo. Se vocês darem uma olhada aqui, nós temos vários tipos. Tem o litossolo, o organossolo, o pintossolo, o planossolo, o vertissolo. Então, nós temos uma grande diversidade de tipos de solo. Aquelas 3 classificações de argiloso, umífero e arenoso são classificações mais simples. Estou mostrando para vocês aqui aquilo que é uma classificação um pouco mais ampla. Tá bem? Continuando. Semana 3. A imagem abaixo representa a Revolução Industrial. Sobre ela, responda. Aqui a gente tem uma situação da quantidade de fábricas enorme, né? Muita fumaça aqui, emissão de dióxido de carbono, porque naquela época não tinha filtros. Então vamos lá. Descreva o conjunto de mudanças que caracterizam a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII. Substituição do trabalho artesanal pelo trabalho das máquinas e a intensificação da precariedade do trabalho humano. As pessoas trabalhavam para sobreviver, plantavam, cultivavam para o seu sustento. A partir da Revolução Industrial, você já tem um avanço da ideia de produção para enriquecimento. Não é mais só para o sustento, mas para o enriquecimento deles, dos mais ricos, que já estavam ricos, às custas dos mais pobres. Analisa a tabela sobre a evolução tecnológica. A gente tem aqui uma escalinha, 10.000 anos antes de Cristo até 1990, nos dias de hoje. Quando surgiu a telefonia celular e a internet para o uso comercial, que benefícios elas trouxeram para a humanidade? Em 1990, como aqui mostra, que a internet começou a ser disponibilizada para uso comercial. Antes disso, a gente pode ver que a internet tinha fins militares, a internet tinha usos apenas nas universidades e só na década de 90 que ela começa a ser comercializada. Que benefício ela trouxe? Possibilitou a globalização da informação. Antes era muito mais difícil ser informado sobre as coisas. Hoje, por meio da internet, as informações chegam bem mais rápido para nós. É importante que nós analisemos as fontes das informações para que a gente possa filtrar tanta informação que essa era tecnológica disponibilizou para nós. Letra B. Que prejuízos o uso inadequado das tecnologias e recursos midiáticos podem trazer para o usuário e a sociedade? Intensificação da produção sem o devido comprometimento com o meio ambiente, que pode contribuir para o esgotamento de recursos naturais. Avança muito na tecnologia e não pensa na capacidade de recuperação ambiental, você pode causar um desequilíbrio ambiental muito grande, porque você vai estar gastando mais do que o ambiente é capaz de repor. Deve ser um desenvolvimento sustentável para que você consiga produzir tecnologias novas, mas que o ambiente dê conta de recuperar esses recursos que estão sendo retirados dele. Estamos falando sobre a internet, de recursos, prejuízos, são, como eu disse, as informações falsas chegam para várias pessoas ao mesmo tempo e nem todas elas terão acesso à informação verdadeira, fazer problemas para a sociedade.
Por exemplo, uma nova afirmação falsa de que a onda de calor que está assolando no Brasil teria capacidade de eliminar a circulação do coronavírus. Já foi testado no laboratório a resistência do vírus, as temperaturas que ele sobrevive, temperaturas em que ele não sobrevive, o tempo de exposição, que desmentem essas notícias falsas. Então é muito importante que estejamos atentos às fontes das informações. Continuando. Semana 3. Cite benefícios da tecnologia para a educação e para a medicina. No caso da educação, as tecnologias facilitaram muito o acesso ao conhecimento. Hoje, você pode acessar, né, em fontes confiáveis, um conhecimento que antes era impossível. Às vezes você tinha uma produção literária que estava disponível numa biblioteca só em determinado lugar, e aí você não tinha acesso a ela, mas hoje com a internet você tem acesso de qualquer lugar que você estiver. E melhoraram as formas de visualização e compreensão dos conteúdos, isso aqui para a educação. Para a medicina, houve um avanço na produção de medicamentos, porque se você tem, como eu disse, mais acesso a conhecimento de cientistas que fazem trabalho por todo o mundo, você consegue ter ideias novas e produzir mais ciência. Porque a gente só produz ciência estudando ciência que já foi produzida, mas para isso precisamos ter acesso à informação. Produção de medicamentos, melhores equipamentos para tratamento, vários aspectos aí em que a tecnologia influenciou positivamente na educação e na medicina. Bem, leia o texto que se segue, reflita e responda as questões A e B. Construir dispositivos de hoje em dia, que tipicamente têm uma vida de cerca de 2 a 3 anos, consomem uma grande quantidade de recursos. Para construir um computador normal, são necessários um computador 3 vezes o seu peso em combustíveis fósseis, por cada grama de uma bolacha de silicone, 630 gramas de combustível fóssil são usados. Por 2 gramas de microchips são necessários 1,5 kg de combustíveis e outros químicos, sem falar nos 30 litros de água potável. Um PC precisa de 1,5 tonelada de água para ser fabricado. 22 kg de químicos prejudiciais, extremamente perigosos e prejudiciais como chumbo. Enumera os impactos ambientais da produção de dispositivos eletrônicos. Vários. O aquecimento global, consumindo tanto combustível fóssil, você está eliminando gases do efeito estufa. Desperdício de água, uma grande quantidade de água que poderia ser minimizada no processo, está sendo desperdiçada. E contaminação das águas aqui, o chumbo e outros elementos químicos prejudiciais. Letra B. Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo desta semana, como seria o descarte ideal do dispositivo eletrônico? Bem, os Correios fazem a coleta desse tipo de material e as empresas responsáveis vão providenciar o descarte adequado para este material eletrônico. Semana 4. Número 1. Elabore um texto ressaltando as modificações no espaço onde você vive em relação às diferentes tecnologias. Cite as mudanças ocorridas e faça uma análise do antes e depois dessa tecnologia. Então, esse aqui é pessoal. Você vai escrever um texto com base no que você entendeu sobre as modificações no espaço onde você vive em relação às diferentes tecnologias. O que mudou com a tecnologia? Certo. Número 2. Observe a máquina agrícola na imagem abaixo e responda. Cite benefícios para a agricultura e prejuízos ao meio ambiente. As tecnologias ampliaram a capacidade de produção de alimentos, mas a intensa atividade agrícola tem sido muito dispendiosa para recursos hídricos.
A agricultura é a atividade humana que mais gasta água no mundo. Então, você ter expandido tanto a agricultura fez com que o consumo de água aumentasse absurdamente. Então, aí a gente está vendo uma estratégia de irrigação. Pode ser uma fertirrigação, né, que é quando você mistura um pouco de fertilizante com água, ou pode também ser para deter pragas. Que você coloca um herbicida junto com a água. Herbicida ou inseticida, etc. Mas isso é muito dispendioso. O consumo de água é muito grande. Então, ajudou porque melhorou a eficiência na produção de alimentos, mas aumentou também o desperdício de água, e isso é uma coisa que deve ser pensada. Porque os maiores consumidores de água não somos nós, pessoas normais. São as indústrias e a produção agrícola. São os principais responsáveis pelo gasto de água no mundo. E nós precisamos pressionar esses setores para que eles possam reduzir o desperdício de água, já que nós todos precisamos dessa água para sobreviver. Número 3. Descreva com suas próprias palavras a quarta revolução industrial. Que relações podemos estabelecer entre esta fase da revolução industrial e os dias atuais? Bem, a quarta revolução industrial é marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Esta revolução afeta e afetará como nos relacionamos e principalmente o mercado de trabalho, de forma que nem todos os trabalhos de hoje, no futuro, precisarão de humanos. Boa parte dos trabalhos serão substituídos por máquinas. Por isso é necessário que nós sempre continuemos a estudar, a inovar, a querer saber mais, aprender mais coisas que as máquinas não conseguirão substituir. Você pensa, você cria, você imagina. É o conhecimento humano, a criatividade, a imaginação que são valorizados quanto à superação das máquinas. Certo, reflita sobre a letra da música a seguir. Revolução Industrial. Antes eu vivia no campo, na tranquilidade. As coisas mudaram e eu vim para a cidade. A indústria era movida a vapor, sempre pelo sangue e o suor do trabalhador. Minério de ferro, carvão mineral, mão de obra e capital. Revolução Industrial. O pioneirismo foi da Inglaterra, mas a revolução se espalhou, modificando toda a sociedade, fazendo do lucro uma prioridade. Capitalistas e proletário, um com ganhos e outro salário. Revolução Industrial, capitalistas e proletário, um com ganhos e outro salário. Revolução Industrial. Com base na letra da música apresentada, cite alguns problemas trazidos pela Revolução Industrial para a humanidade. Argumente sua resposta pautados nos conhecimentos adquiridos ao longo deste PET. Responda no caderno. Coloquei uma síntese aqui. A Revolução Industrial trouxe a precarização do trabalho e a desvalorização da mão de obra. O trabalho executado pelas máquinas e essa grande demanda faz com que os trabalhadores sejam explorados e que os salários que eles ganham não façam jus à quantidade de tempo que eles despendem trabalhando. Ou seja, trabalham muito e ganham extremamente pouco. É o que fala aqui. Capitalistas e proletário, um com ganhos, ou seja, os grandes empresários, os riquíssimos, têm ganhos, e o proletário, que são aqueles que trabalham realmente, né, tem apenas salário, e às vezes não dá para comprar nada. E continua, o sistema capitalista tem explorado muito os trabalhadores
e nem sempre oferece condições dignas de sobrevivência. O que seria uma condição digna de sobrevivência? Consiga atender a todos aqueles artigos pautados nos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. E, às vezes, as condições oferecidas, o salário pago não são suficientes para atender essa dignidade da pessoa humana. E isso deve ser repensado, principalmente por vocês que são a nova geração. Então, pessoal, este foi o PET 4. Aqueles que fizeram, corrijam. Quem não fez ainda, pegue como base para realizar a atividade. E ficamos por aqui.